Olá, nós somos o grupo composto pelos discentes Giovana Beatriz, Natália Lobato, Salomão Braga e Valéria Chaves. O título do nosso trabalho é Produção de Biodiesel a partir de microalgas. Nós temos aí um esquema de exemplificação do corpo do nosso projeto, que seria a utilização de microalgas, o chorume servindo de nutrição, de nutrientes para o crescimento dessas microalgas, o processo de obtenção a partir das rotas metabólicas e, enfim, a produção do biodiesel para o consumo humano. O objetivo seria justamente compreender esse processo de produção a partir das rotas metabólicas das microalgas e a viabilidade do projeto com base no artigo referenciado. Utilizamos de base teórica o artigo ao lado. E como introdução, nós poderíamos falar sobre os combustíveis fósseis, que são provenientes da decomposição de animais e plantas, e derivados do petróleo são 75% da demanda energética mundial. Então, os gases poluentes que são gerados a partir da queima desses combustíveis são um problema ambiental que precisam ser estudados e novas alternativas precisam ser criadas, precisam ser estudadas, como por exemplo os biocombustíveis, que no caso são fontes renováveis, podem ser provenientes de gorduras vegetais e etc. E são muito menos poluentes ao meio ambiente. No Brasil, assim como nos outros países, existe essa busca por novas matrizes energéticas. E em Belém, como nós vamos falar a posteriori, existe uma grande quantidade de aterros sanitários e de chorume, que é um resíduo, e também um problema ambiental por não ter nenhum tipo de utilização para esse material orgânico, e é sobre isso que nós vamos falar daqui a pouco. Com relação ao biodiesel em si, ele é uma alternativa economicamente viável quando a gente avalia a questão do diesel, que também é muito parecido. O diesel ele é proveniente do craqueamento do petróleo bruto, e como nós já falamos anteriormente, o petróleo é um grande inimigo ambiental. E além disso, existe um elevado preço de mercado do diesel, o que torna o biodiesel muito mais acessível. Existem também as gerações do biodiesel, da qual eu não vou entrar muito em detalhes, mas nós podemos dizer que o biodiesel de microalgas está inserido na 4ª geração. Então, essa produção de 4ª geração vai mostrar as fontes de biomassa que são vistas como eficientes máquinas captadoras de carbono que vão retirar o CO2 da atmosfera e armazenar, em galhos, troncos, folhas. E a biomassa rica em carbono vai ser convertida em combustível e gases por meio de algumas técnicas da 2ª geração. E agora falando especificamente das microalgas, elas são um conjunto de micro-organismos compostos principalmente de uma única célula. Eles podem formar cadeias, colônias, eles também podem ser chamados de fitoplâncton. Eles são responsáveis pela maior parte do material orgânico encontrado em ecossistemas aquáticos e também são considerados como 40% da fotossíntese total do planeta. E, já tem diversos fins em indústrias como cosmetologia, purificação de águas residuais, etc. E falando sobre microalgas em combustíveis, as microalgas oleosas podem ser usadas para produzir uma ampla gama de combustíveis, como por exemplo bioetanol, biodiesel no nosso caso, biometano, pois elas vão armazenar energia química na forma de óleos, como lipídios, por exemplo. E essas microalgas podem se alimentar de chorume, que é um líquido podre do escuro que possui uma concentração de material orgânico elevado, e podem apresentar uma vantagem ao nosso projeto, mas também ao meio ambiente. E como já foi dito anteriormente, o chorume não possui nenhum tipo de utilização ou descarte oficial, além dos aterros sanitários. E a utilização desses para nutrição das microalgas iria dar um destino oficial, um destino melhor, ambientalmente correto para esse tipo de resíduo. Desenvolvimento. Biossíntese. Síntese de ácido graxo saturado.
A síntese de ácidos graxos saturados se dá semelhante em plantas superiores e em algas, através de duas enzimas, a acetil-CoA carboxilase, que é a enzima regulatória do processo, e o complexo de uma enzima sintase de ácido graxo, AGS. Em algumas microalgas, as atividades enzimáticas da AGS estão divididas em 7 diferentes proteínas, 6 enzimas e a proteína carreadora de acilas, ACP. A acetil-CoA é o primeiro composto da síntese e a fonte das unidades de 2 carbonos para o alongamento da cadeia. Isso acontece através de incorporação de novas acetilas em um processo cíclico. Nessa primeira reação, catalisado pela AGS, a acetila se condensa com malonil-CoA, formando acetoacetil, ligado à proteína carregadora de acila. Este malonil-CoA é originado a partir da reação entre a acetil-CoA e o CO2, catalisada pela acetil-CoA carboxilase. Os compostos finais são ácidos graxos saturados com 16 e 18 carbonos que se formam através de ciclos da AGS. A síntese de ácidos graxos insaturados nas algas acontece da mesma forma que nas plantas, animais, fungos e bactérias. O alongamento da cadeia e posterior dessaturação acontece a partir de ácidos graxos com 18 carbonos, saturados ou não, através de alongases e dessaturases, cujo ponto final com C20 e C22 carbonos varia de espécie para espécie nas microalgas. Síntese dos acilgliceróis, triglicerídeos. As microalgas, assim como outros organismos, também são capazes de sintetizar e estocar acilgliceróis como fonte de energia e carbonos. Geralmente, a síntese se dá a partir do L-alfa-fosforoglicerol, oriundo da via glicolítica, e o acetil-CoA. A transferência de resíduos de acilas se dá a partir da acetil-CoA transferase, que forma o ácido lisofosfatídico, que, através da L-acilglicerol 3-fosfato aciltransferase, transfere outra acila formando o ácido L-alfa-fosfatídico. Este composto é a origem dos fosfolipídios ou depois da ação de uma fosfatase e incorporação do terceiro resíduo acila através da diaglicerol, a aciltransferase se transforma em triaglicerol. Materiais e métodos. A microalga utilizada é da classe Chlorophysae, da família Cocomyxaceae. Ela já foi utilizada em estudos anteriores na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. O churume foi cedido pelo aterro de resíduos sólidos da localidade de Doutorados, Mato Grosso do Sul. E como materiais, a gente tem a utilização de nitrogênio, fósforo, potássio, cedido pela empresa de fertilizantes da localidade de Doutorados, Mato Grosso do Sul. Sobre o meio de cultura, todos eles foram realizados em escala de bancada, mantido em sistema estático, não estéril, com aeração constante, temperatura ambiente e fotoperíodo de 12 horas, claro e escuro. As concentrações utilizadas de chorume foi de 5%, 12% e 20%. Os meios contendo diferentes concentrações de chorume foram conduzidos separadamente em triplicata, e cada um deles foi acompanhado por um meio de controle para fazer a comparação justa. Para a recuperação da biomassa microalgal, ao término de cada ensaio, 30 dias de cultivo, foi realizado o processo de coagulação, floculação e sedimentação para a separação da biomassa. O agente coagulante foi o cloreto férrico, exidratado, na concentração de 0,75 gramas por litro. A agitação foi realizada manualmente por 2 minutos, seguido pela sedimentação e filtração. Posteriormente, a secagem das amostras a 60 graus foi realizada em estufa convencional até o peso constante. Resultados e discussões. É possível observar, com base nos dados obtidos, que a cultura de microalgas obteve um crescimento celular através dos meios utilizados como controle superior aos demais. Com relação aos meios que continham chorume como nutriente, o maior crescimento ocorreu na concentração de 12%. E no que diz respeito à composição dos ácidos graxos encontrados na microalga estudada, essa se mostrou composta principalmente dos ácidos graxos palmítico, oleico e linoleico. Ou seja, a composição de ácidos graxos na espécie de microalga avaliada é composta majoritariamente por ácidos graxos insaturados e minoritariamente de ácidos graxos saturados. As insaturações reduzem a viscosidade do biodiesel e melhoram as propriedades de ponto de entupimento de filtro a filtro.
A alta porcentagem de ácidos graxos insaturados presente na composição do biodiesel de microalgas pode facilitar a oxidação do biodiesel obtido, e a menor quantidade em ácidos graxos saturados obtidos pode indicar resistência do combustível ao frio, sendo essa uma característica de interesse para o produto obtido. Conclusão do artigo. Podemos perceber que a maior quantidade de biomassa entre os cultivos utilizando o chorume como fonte de nutrientes foi obtida na concentração de 12%. Para essa mesma condição, foi possível obter também a maior porcentagem lipídica, demonstrando que o chorume na concentração de 12% apresenta potencial para o cultivo de microalgas, possuindo nutrientes fundamentais mínimos para o seu desenvolvimento. É importante ressaltar também que o rendimento de ésteres de ácidos graxos obtido através da microalga estudada foi superior ao da soja, comparando os resultados desse trabalho com a literatura. O baixo índice de ácidos graxos saturados no biodiesel da microalga indica também uma resistência do combustível ao frio, sendo que essa é uma das características mais desejáveis, porque o biodiesel tem a infeliz característica de se tornar muito denso no frio, causando entupimento dos filtros. Assim, podemos concluir que a utilização do churume como nutriente para a produção de microalgas com a finalidade de obtenção de biodiesel se mostrou muito promissora, principalmente por se tratar de um rejeito, possibilitando então a remediação do efluente e a produção de um biocombustível. Conclusão do projeto. O nosso projeto foi desenvolvido visando solucionar um dos problemas muito pertinentes aqui em Belém, a questão do lixão. Um dos exemplos temos o lixão de Marituba, que já foi fechado. E dentro dos lixões acontece um acúmulo de chorume, proveniente da degradação dos materiais dentro do lixão. Então, nosso projeto ele visa justamente utilizar esse chorume, reduzindo assim o impacto ambiental e a remediação do efluente, porque todo o lixo agora, de acordo com o nosso projeto, vai ter um caminho adequado para a utilização, juntamente com as microalgas, para poder produzir o biodiesel e utilizar nos caminhões de lixo. Sendo assim, vão ser dois produtos de valor agregado, um biodiesel e outra utilização nos caminhões de lixo, para não utilizar gasolina e os combustíveis tradicionais que poluem muito o ambiente. Muito obrigado pela sua atenção e aqui está o referencial teórico utilizado para produzir o nosso trabalho.